Se você quer vender um imóvel ou simplesmente entender por que tem imóveis que vendem rapidamente e outros aparecem anos, se passam, ficam anunciados e não vende, esse vídeo aqui ele é para você. Bom, eu sou a Letícia Radaik, estou trabalhando aí na área de imóveis, tenho tido uma experiência nesse sentido. E eu sempre me fiz essa pergunta. Eu via aqueles anúncios, né, e falava assim, nossa, faz tempo que essa casa ou esse apartamento está anunciado. E sabe que quando eu comecei nessa área foi exatamente isso que eu ouvi de muitas pessoas. Então sempre fica aquela questão, parece que o meu demora mais. Ou por que o meu não vende tão rápido quanto o de tal pessoa? Então, quase sempre a primeira das respostas para esse tema é que o preço estava baixo demais. A gente acaba pensando nisso. Acho que a pessoa queria liquidar, a pessoa queria vender logo. Mas depois de acompanhar algumas negociações e também o mercado imobiliário, estudar o comportamento das pessoas, eu percebi que essa resposta ela estava totalmente equivocada. Incompleta, inclusive. Tem muito mais a ver com a gente não saber o que está acontecendo e falar isso do que com o que é na verdade. E eu vim hoje aqui fazer esse bate-papo, essa conversa para te contar exatamente o que acontece. Bom, primeira coisa, sim, o preço ele vai influenciar a venda mais rápido ou demorar para ela acontecer, mas na maioria das vezes isso não é o verdadeiro problema. Eu vou mostrar hoje para você o que realmente faz um imóvel vender. Antes de falar para você de estratégia, eu quero que você imagine comigo duas casas. Duas casas com metragens parecidas, mesma faixa de preços semelhantes. Uma vendeu em poucas semanas, a outra continua lá vendendo por muitos meses. Se o preço fosse a única variável da história, isso simplesmente não ia acontecer. A gente precisa fazer outra pergunta. A pergunta é: como que esse comprador escolheu aquela casa e não a outra? Por quê? Certamente esse comprador viu a casa 1, viu a casa 2. E por que que ele decidiu comprar uma e não a outra? Porque vender o imóvel não quer dizer que é só você pôr a placa, né? Ou chamar uma pessoa para entrar. Isso começa muito antes. A venda de um imóvel acontece quando a gente começa a entender um pouco sobre o comportamento humano. E as pessoas acreditam que a decisão, por exemplo, de uma venda ou principalmente de uma compra de uma casa, né, ela é totalmente racional, mas não é. Na prática, acontece exatamente o contrário. Primeiro a pessoa ela vai lá, vê o local, acha bonito, né? Ela começa a perceber que uma tem às vezes algum elemento que a outra não tem, aí depois elas vão dar uma justificativa. Não, mas olha, vamos só. Essa aqui tem uma metragem diferente. E aí ela pensa assim, ó, nessa metragem aqui, talvez um pouquinho maior ou menor, ah, minha família já podia ter um pouco mais de conforto. Aí ela vai começar a olhar para a iluminação da casa e ela diz assim, olha, a sensação desse ambiente parece, não sei, embora seja a mesma construção, elas são similares, parece que aqui tem mais luz, parece que aqui entra mais, tem mais espaço. Inclusive parece que tem mais silêncio, né? Aí elas olham para a localização do imóvel e embora seja no mesmo lugar, ela fica assim, imagina que eu já poderia fazer um café da manhã, ver os meus filhos brincando, ele é mais perto da escola, né? E embora a outra também seja, essa pessoa começa a imaginar os amigos chegando e ela fala, olha, eu vou fazer um churrasco aqui, ó, quando a gente comprar, e inclusive eu já vi isso várias vezes, teve uma vez que a gente fez uma venda de um apartamento lá em Perdizes, e essa pessoa entrou e ela falava assim, olha, aqui nessa área gourmet, a gente vai fazer a festa da avó nesse lugar. E eu assistindo todo aquele bate-papo, né? Como se naquele prédio ou outros lugares que eu tinha levado ela também não tivesse esse mesmo lugar. Mas a pessoa começa a avaliar o que ela pode viver ali, né? E depois disso que ela vai analisar os números. Por isso que eu digo, as pessoas não apenas elas vão lá para comprar um imóvel, elas compram a vida que elas imaginam que vai acontecer ali. Elas compram a vivência que elas vão estar naquele lugar. E isso mostra muito mais sobre o que as pessoas, como elas são, como elas agem, o comportamento delas, do que sobre especificamente o imóvel, né? E esse é um dos maiores erros, inclusive, que eu vejo hoje acontecer no mercado. Muitos anúncios com uma lista de características, aí tá lá, 180 metros quadrados, 1 milhão, 200 metros quadrados,
Aproveite preço abaixo do mercado, 3 suítes. Muitos anúncios só ficam focando nas características do imóvel. E isso, no meu ponto de vista, é um grande erro. Claro, a pessoa, quando ela vai falar, o comprador, ele vai buscar uma casa que tenha vaga de garagem. Mas quando você começa a conversar com o comprador, ele vai te dizendo assim, não, mas olha, tudo isso é muito importante. Mas se não tiver, pode ser que eu tenha uma outra alternativa, também me mostram assim. Então, o que diferencia é que muitas das vezes a pessoa em si, ela não tem uma total clareza do que ela quer, porque ela nem viu. Então, o importante saber é que todo imóvel, ele traz um potencial comprador. E a gente acessa esse comprador, né? Você quando faz uma representação de um imóvel, você consegue mostrar a vida que a pessoa vai ter ali. Por quê? Quando a gente representa um proprietário no mercado, um imóvel no mercado, a gente se interessa por aquela história, a gente vai até o apartamento, até a casa, sabe por onde que entra melhor o sol, o que que é possível viver ali, porque todo imóvel tem um comprador. E não se trata de que o imóvel é melhor ou pior que o outro, porque nem todo imóvel está tendo essa abordagem, essa representação correta. Mas agora a gente vai falar sobre preço, tá? Porque preço muitas vezes é o que importa. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já visitou um imóvel que tinha um preço excelente, mas mesmo assim você não comprou? Provavelmente sim. Por quê? Porque faltava alguma coisa. Sabe aquela coisinha que faltava? O que será que é, né? Mas agora pensa no contrário. Você já viu alguém comprar um imóvel mais caro porque a pessoa realmente ficou apaixonada por ele? Isso acontece o tempo todo. Não significa que o preço não seja um fator importante, mas o que significa é que ele faz parte de um grande conjunto. Tudo depende de como você apresenta o imóvel para o cliente, para o mercado. O mercado tem que perceber a potencialidade que tem aquele imóvel, daquele proprietário que o corretor está representando. Por isso que eu acredito muito e só trabalho com representação exclusiva, porque eu sei que eu vou entregar o meu melhor para aquele imóvel para aquele cliente proprietário e eu vou conseguir sim mostrar para as pessoas através da minha comunicação, direcionando muito bem ao entendimento de como é viver ali, de como é estar com os amigos ali e direcionar para o público certo, o preço certo, aí a coisa começa simplesmente a se encaixar. E aí a conversa da venda de um imóvel deixa de ser uma disputa de preço ou porque um tem varanda e outro não. Mas sim por isso que esse trabalho ele vai além de um anúncio, não é só fazer um anúncio na internet, não é só aquelas fotos bonitas, eu procuro sempre entender quem que vai morar ali, quem que é o comprador ideal, como que eu, Letícia, me sinto morando naquela casa, que estilo de vida aquela casa, aquele imóvel, aquele apartamento, aquele terreno, aquela chácara oferece, quais são os diferenciais daquele imóvel, né? Será que ela não tem que ser apresentada diferente, né? O que eu senti quando eu fui nessa visita? Eu me senti impactada porque tinha um jardim imenso e na hora que eu entrei, aquele jardim me fez sentir como se eu estivesse na minha infância, aquela vontade de correr aquele jardim todo. Isso sim faz sentido. Isso faz com que a pessoa se sinta atraída a querer conhecer aquele imóvel, a conversar com você sobre aquele lugar, porque cada imóvel conta uma história diferente. E essa história, ela precisa ser contada da forma certa. Agora tem uma outra coisa também que eu aprendi nessa área, que quanto maior o valor do imóvel, menos impulsiva costuma ser uma decisão. Porque quem compra um imóvel, né, com valor maior, essa pessoa já comparou e está comparando muito no mercado. Ela pesquisa, ela visita, ela conversa com o familiar, e isso que faz a diferença quando você, como um profissional da área imobiliária, consegue demonstrar a confiança. A pessoa vai conversar com você. E o comprador, ele tem que sentir confiança na negociação, porque ele tem que acreditar que ele não, né, comprar um imóvel não é a mesma coisa que comprar um tênis, ou comprar algo mais simples. Comprar um imóvel é uma decisão que envolve muitos milhares de reais, né? E nesse trâmite também temos documentação. Eu já vi clientes que não fizeram uma representação exclusiva comigo, que chegaram depois, tiveram um problema na venda, a venda voltou para trás por questões de documentação. E quando eu faço uma representação comercial de um imóvel no mercado, a primeira coisa a ser verificada são os documentos do proprietário que põe a venda e os documentos do comprador. Por quê? Imagina,
A percepção que você vai passar do imóvel no mercado, eu como profissional, é muito relevante. Se eu já não tenho segurança com quem eu estou tratando, como que eu vou falar daquele imóvel no mercado com confiança? Com validade, certo? Como que eu vou levar aquele comprador para o cliente proprietário, sabendo que de fato ele é um comprador que vai ter condições de pagar e ele é de confiança? Isso é muito importante. Então, se eu pudesse deixar hoje uma mensagem para você refletir e ter esse conhecimento é que o imóvel ele não vai vender porque tem um comprador. Não é só isso que está incluso. Porque tem que ter uma estratégia certa, capaz de conectar esse imóvel ao comprador certo. Por isso que vender imóveis vai muito mais do que publicar foto. Envolve posicionamento, envolve comunicação, envolve comportamento humano, envolve relacionamento de se entender, né? Quem é essa pessoa que está na sua frente? Envolve o interesse genuíno de quem está comunicando e principalmente a estratégia de fazer essa venda acontecer. Então, se você chegou até aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar que o mercado imobiliário pode fazer de uma maneira diferente do que está acontecendo hoje. Todos os próximos meses que você me acompanhar aqui no meu canal, eu vou trazer conteúdos para que você também entenda sobre o comportamento do comprador, sobre a negociação, estratégia de venda e o mercado imobiliário em si. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve logo aqui no meu canal. E se você conhece alguém que esteja aí pretendendo vender um imóvel, compartilhe esse vídeo, talvez eu possa ajudar essa pessoa. E muito obrigada por você assistir e chegar até aqui. Vejo você logo mais.